Pessoal, bom dia. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a todos que compareceram, agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer também ao convite do Sindicato Rural para estar aqui hoje nessa manhã, falando desse aspecto relevante para a vida social do país, que é a conjuntura econômica. E quando se fala em conjuntura econômica, a primeira coisa que se vem à cabeça, que se acompanha nos noticiários, imprensa a nível nacional e até internacional, quando se fala de Brasil, é a chamada crise. Mas antes de começar, eu acho que nós deveríamos aqui estabelecer um conceito para a crise, porque muito se fala, mas não se tem exatamente um conceito muito claro do que convencionou-se chamar de crise. Então nós vamos conceituar a crise, eu peço para que os senhores guardem esse conceito como toda queda nítida, contínua e aguda da criação de valor do país. Então, repetindo, a crise ela pode ser considerada como uma queda nítida, contínua e aguda da produção do país. E essa a produção de valor do país. E essa produção de valor, ela pode se dar sob várias formas, mas comumente nós utilizamos o PIB como uma medida de produção de valor do país. Então, diante disso, nós temos um breve roteiro, a apresentação será dada em 3 partes. O primeiro, nós vamos tratar sobre a crise de uma maneira mais ampla. A segunda, sobre a principal causa da nossa avaliação, que é o problema fiscal. E na terceira, nós vamos encerrar com as perspectivas para o agronegócio e para o setor agrícola. Bom, como nós convencionamos crise como sendo uma queda contínua e aguda da produção de valor do país, esse gráfico é muito interessante porque ele nos traz exatamente esse fluxo ao longo de todo o século passado do comportamento do PIB brasileiro. Vocês vejam que em alguns momentos da nossa história nós tivemos crescimento negativo do PIB e isso voltou a se repetir a partir de 2014. No segundo trimestre de 2014 nós conseguimos ter ali, esse gráfico da The Economist, ele é muito interessante porque mostra exatamente ali a magnitude da queda da produção de valor no país, dado ali pela linha vermelha. Nós tivemos alguma coisa parecida no começo dos anos 80, sob a administração do ministro Delfim Neto. Nós tivemos alguma coisa parecida também no começo dos anos 90, na égide de toda aquela desorganização causada pelo Plano Collor, sob tutela da ministra Zélia Cardoso. E agora aqui, o que nós temos aqui é mais ou menos o que convencionou chamar aqui de resultado dos 8 anos de período Manteiga, no Ministério da Fazenda. E as evidências nos mostram que essa talvez pode ser a pior, talvez, crise do século. Essas linhas em geral, elas mostram, elas retratam todos aqueles períodos de queda do PIB ali. A linha vermelha nos mostra o comportamento do PIB da crise atual. Então nós podemos aqui fazer um contraste e perceber, em contraste com a linha azul, que mostra ali o período do Plano Collor, que essa é uma crise de longevidade muito parecida, uma crise aí que perdurou por mais de 1 ano, talvez por mais de 2, e também de magnitude muito parecida, uma queda ali de quase 10% do PIB, de 8%, 10% do PIB, uma coisa realmente muito preocupante. Diante desse sentido, diante desse cenário, nós vamos continuar aqui. Bom, e vamos analisar essa queda contínua e aguda do PIB aqui, sob a égide de um dos lados, importante lado da economia, que é o lado da oferta. O que é isso? Então, a oferta ela compreende os setores da economia. E aqui, como nós estamos falando aqui por um setor específico, o setor agrícola, ele teve a atividade reduzida, o laser não está funcionando, mas é a segunda faixa aqui, onde houve crescimento ano passado de 1,8% a produção agrícola do país. Nós estamos nos referindo a esse setor aqui, a agropecuária. E o ano passado nós encerramos com a queda, essa faixa em vermelho,
de 3,8% no total, e quase todos os outros setores, principalmente a indústria de transformação, onde é o exemplo mais gritante e talvez um dos setores mais importantes, porque é responsável por agregação de valor e porque, por definição, é o setor que gera os melhores empregos, pois produz efeitos para trás e para frente na cadeia produtiva, uma queda de quase 10%. É uma coisa bastante preocupante o comportamento da indústria. Na média, o PIB brasileiro caiu 3,8%, né, e esses são os componentes de oferta. A construção caindo bastante, 7,5%, o comércio, a indústria, a agricultura crescendo, mas crescendo pouco, né, crescendo a taxas bem mais modestas do que nós verificamos aí nos períodos anteriores. Então, temos aí do lado da demanda, e sobre o lado da demanda é importante constatar, né, todos os componentes de demanda caíram, com exceção das exportações, e aqui nós temos aqui o efeito do câmbio ajudando bastante aí, né, um câmbio que saiu de alguma coisa, um dólar que saiu de alguma coisa de 2,80 e foi para, em alguns momentos passou de R$4, chegou na maior cotação da história. Então percebam, senhores, que o PIB ele cai, mas cai também o consumo das famílias, cai os investimentos, como nós vamos ver mais à frente ali, cai de uma forma inclusive muito mais aguda, cai as importações, né, naturalmente, e o gasto do governo ele cai, mas cai bem menos do que a média. E isso nós vamos tratar com um pouco mais de detalhe mais à frente. Pode passar. Bom, aqui nós estamos vendo aqui exatamente o que foi constatado no gráfico anterior, que mostra o comportamento errático dos investimentos, né? Então, o PIB apresenta uma queda ali, dada a linha azul, isso é a série ali que pega desde 97 e vem para 2015. A linha azul nos mostra a queda do PIB, a linha em cor de rosa nos mostra a queda do consumo das famílias, que acompanha bastante a trajetória do PIB, e os investimentos ali desse comportamento um pouco mais errático, né? Quando cresce, cresce muito mais, quando cai, cai muito mais, e o problema de quando cai é que isso tem um largo impacto sobre o emprego e sobre a renda das pessoas e sobre, inclusive, a agregação de valor, né? Então, passando aqui. Bom, essa crise, evidentemente, ela traz efeitos sobre a sociedade, né? E o primeiro efeito que nós vamos constatar é o efeito sobre a taxa de desemprego, verificada aqui com os dados do IBGE, taxa de desemprego aberto no Brasil, aqui chegando já no final de 2015, aqui, alguma coisa perto de 12%. Né? Nós estamos falando aqui de aproximadamente 10 milhões de pessoas que não têm emprego no país, uma situação muito séria, muito grave, e para que vocês tenham um paralelo, tem uma população mais ou menos do tamanho da Áustria, né? Então nós temos uma Áustria inteira de desempregados no país. Seguindo, o desemprego é um problema social muito sério, mas não é o maior, né? E não é o mais grave. Muito pior que o desemprego, eu costumo dizer isso sempre, é a taxa de inflação. Por quê? A taxa de inflação ela traz um efeito perverso sobre quem está desempregado, mas também sobre quem está trabalhando, né? A inflação ela vai corroer a renda e a riqueza de praticamente todas as pessoas, né? na economia brasileira. Então, aqui mostra, esse gráfico mostra o comportamento da inflação, né? A linha azul é a inflação cheia, é a média, e as demais linhas aqui são os componentes, né? Os preços administrados, é aquilo que convencionou chamar o contrato, né? Talvez energia, combustível, isso tudo entra aqui nessa linha amarela. A linha vermelha é a inflação dos alimentos, né? Dada muito por fatores climáticos, às vezes, condições de chuva, etc. E a linha azul aqui são a inflação dos serviços, né? Então nós conseguimos ver aqui que houve um certo artificialismo na administração da inflação para trás. Uma perspectiva um pouco equivocada de que taxa de juros não é o melhor instrumento para se controlar a inflação, e com isso decidiu-se represar ou segurar alguns desses preços chaves da economia. Foi feito isso com energia elétrica, foi feito isso com petróleo. E uma vez feito isso,
você passa a dar uma sinalização errada para o mercado. Não por acaso nós passamos por sérios problemas de abastecimento no começo do ano passado. E não por acaso também esses preços, quando foram liberados, eles vieram aqui para cima. Entendeu? Isso aqui nós já estamos mostrando 2015 aqui, de como os preços administrados saem desse vale aqui ao longo aqui de 2012 até 2014 e como eles vão para cá. Então, um comportamento aqui bastante irregular e bastante indesejado. E isso serviu, inclusive, para jogar a inflação toda, né, que dado pela linhagem para cima. Né? Isso significa, esses dados aqui estão até um pouco desatualizados, a inflação de 2015 foi 10,67. Né? Aqui nós estamos aqui sendo um pouco modestos aqui com a perspectiva da inflação. Diante disso, nós temos um impacto claro e principal sobre a população mais pobre. Né? Evidentemente que o problema inflacionário aqui ele vai incidir principalmente sobre quem ganha até 2 mínimos. Por quê? A inflação maior se deu sobre energia, combustível, alimentos, aluguéis, transporte público. Então, não por acaso essa camada da população está sofrendo bastante, entendeu? Com a carestia e com a escassez de alguns produtos. Teve que readequar sua cesta de consumo. Então esse é o grande problema moral macroeconômico que nós temos. E nós vamos chegar às causas desse problema. Até agora nós só apresentamos sintomas sobre os problemas da crise macroeconômica, sobre os problemas da crise macroeconômica do país. Bom, nem tudo é má notícia, né? Nós temos aqui que as medidas que foram adotadas no final de 2014 e ao longo de 2015 fizeram um ajuste no nosso balanço de pagamentos. Então hoje nós não temos, como se apontava no final de 2014, um problema externo mais sério. Né? Isso daqui tem sido corrigido, basicamente sobre os efeitos da taxa de câmbio que nós vamos observar aqui. Bom, o câmbio, essa é uma longa série do câmbio, desde que o regime de metas foi adotado no Brasil em 99, né, nós tivemos aqui o efeito Lula em 2002 e desde então o câmbio flutua, mas flutua para baixo. Né, ele vai caindo, até chegar aqui em 2011, né, no pico mínimo aqui, onde ele começa a sofrer alguns solavancos para cima. Isso desorganiza a estrutura industrial de muitos setores, e aqui já no período mais crítico, onde ele passa aqui e chega na sua cotação máxima histórica, né, já no final de 2015 aqui. O problema do câmbio é o seguinte, ele ajuda o balanço de pagamentos, o ajuste de balanço de pagamentos, só que ele carrega consigo um componente inflacionário perverso, porque quando o câmbio se desvaloriza dessa forma, ele joga a inflação para cima, via produtos importados, insumos importados, entendeu? Isso aqui acaba indo para o preço e reduzindo ainda mais aí a condição de bem-estar da população. Bom, isso aqui, né, o nosso passivo externo, ele tem sido resolvido, mas não pela forma que a gente quer, não pela forma que a gente deseja. Vocês percebam que essas aqui são as nossas exportações por semi-item de setor. Então, percebam que já aqui a partir de 2014, as exportações de todos os setores estão caindo. Essa linha verde aqui mostra, verde mais escura, mostra os produtos manufaturados. Essa linha em verde mais claro aqui, os produtos básicos, né? Que é basicamente commodity. Aqui tem um efeito preço importante também, que nós vamos chegar lá na parte final da palestra e nós vamos estar mostrando isso aqui. Então, na verdade, o nosso passivo externo tem se reduzido muito pela redução de comércio com o exterior e pouco pela dinâmica interna e pela dinâmica das nossas exportações. Né? Não há produtividade nem competitividade resolvendo o nosso passivo externo. É mais uma questão recessiva interna mesmo, o efeito da crise. Bom, esse gráfico eu gosto bastante, é um gráfico do IPEA, e ele mostra a nossa pauta de exportação por conteúdo tecnológico. Né? E vocês conseguem ver aqui, por essa faixa mais em cima aqui, que os componentes de alta tecnologia têm perdido um grande espaço
na nossa pauta de exportação. Esse é o desafio, né? Eu não tenho dúvida de que esse é o desafio aqui para os próximos anos, para as próximas décadas, voltar a colocar ciência na nossa pauta de exportação. Né? É preciso colocar conhecimento na nossa pauta de exportação. Enquanto isso aqui, produtos industriais, produtos de não industriais, né? 37%, né? Produtos de baixa intensidade tecnológica. Mais da metade das nossas exportações aqui são produtos de baixo conteúdo tecnológico, o que é complicado. Né? O Brasil tem entrado na contramão da história, porque se tornou um país que não compete com os países de vanguarda tecnológica mundial, mas também não compete mais por custos. Né? O nosso custo de fator aqui, fator capital via juros e fator trabalho via salário, ele é muito acima da média internacional, e isso nós vamos constatar aqui um pouco mais à frente. Bom, esse gráfico aqui ele nos mostra que como o país está ficando mais pobre. Na verdade, nós vamos terminar 2016 aqui, provavelmente, com a renda per capita que nós tínhamos no final de 2009. O que é uma lástima, né? Como se nós tivéssemos voltado, né, no tempo aqui, tivéssemos parado no tempo, e o mundo não deixou de ser mundo. Né? As economias avançadas estão pensando em cidades sustentáveis, estão pensando em novos modelos de desenvolvimento, mais voltados com energias limpas, etc. E nós aqui resolvendo problemas aqui que já nos eram graves aqui no começo dos anos 80. Bom, falamos dos sintomas, vamos falar agora um pouco das causas. Essa é a primeira causa, e isso daqui nos mostra um pouco de como que alguns países conseguiram romper a fronteira da pobreza no espaço de uma geração e se tornarem países desenvolvidos. A Coreia aqui talvez seja o exemplo mais clássico, né? Um país que tinha uma renda per capita muito parecida com a nossa no começo dos anos 70, mas graças aos ganhos de produtividade dos seus fatores de produção, hoje tem uma renda per capita muito superior e é um país referência aí em exportações tecnológicas, em qualidade de vida, em qualidade da educação, etc. O Japão a mesma coisa, tal, e a linha de produtividade brasileira é essa amarela aqui. Percebam que desde aqui do começo dos anos 80 aqui, ela se torna uma linha horizontal, né? A nossa produtividade estagnada aqui por mais de quase 3 décadas, né? Mais de 3 décadas, o que é realmente preocupante. E o inverso também é verdadeiro, né? Se houver um exemplo no mundo de países que se tornaram ricos no espaço de uma geração, nós temos um exemplo contrário, países que no mesmo espaço de uma geração conseguiram voltar e se tornarem pobres novamente, que é o caso na segunda metade do século passado, por um processo de empobrecimento muito severo, né? E tudo indica o populismo que lá vigorou, né? E tudo indica que hoje aí tem uma estrutura social bastante parecida com a nossa, enfrentando problemas de inflação também, enfrentando problemas de desemprego e de falta de produtividade. Bom, a segunda causa é essa daqui, e aí nós vamos entrar na segunda parte da nossa apresentação, que nos remete exatamente ao problema fiscal brasileiro. Né? Essa talvez seja a grande causa da nossa crise, e esses dados nos mostram aqui, esse dado do Tesouro Nacional, portanto a fonte oficial, nos mostrando exatamente o comportamento do superávit primário e do déficit nominal. Então, apenas a título de entendimento, superávit primário é aquela economia que o governo faz, é a poupança do governo para se pagar juros da dívida pública, certo? Isso aqui nós conseguimos ver que já em 2009, 2010 aqui já há uma deterioração, né? Você sai de uma média de 3,5%, beirando 4% aqui de primário, e cai para uma média de 2 alguma coisa aqui, uma perspectiva de que se estava fazendo política anticíclica, se estava induzindo o crescimento e se estava protegendo o emprego, o problema é que deu errado. Então, já em 2014 nós chegamos aqui com déficit primário. Isso significa que o governo não conseguiu pagar sequer as suas despesas não financeiras. Quem dirá rolar dívida, né? Então isso é preocupante, né? Então tem muita gente que chega e fala, vamos dar calote na dívida, vamos fazer auditoria na dívida, tá, tudo bem, só que o governo não tem condição sequer de pagar
as suas despesas contraídas, entendeu? As suas despesas não financeiras. Ele precisa dessa poupança privada aqui para custear seus gastos. E essa situação está se deteriorando. Essa situação está piorando bastante e está chegando aqui, batendo um déficit primário de 1,9% em 2015, que é uma coisa bastante preocupante. Na faixa verde nós temos aqui o déficit nominal. O que é isso? É quando você inclui o orçamento financeiro do governo na conta. É a despesa do governo com juros. Então, a hora que você chega aqui nessa faixa verde, aqui, você consegue ver que a deterioração do primário, ela vai trazer aqui, naturalmente, uma deterioração do nominal. Então, hoje nós chegamos aqui a um déficit nominal de 10% do PIB, o que é muito alto, entendeu? Principalmente com um país que paga a taxa de juros mais alta do mundo para custear os seus títulos de dívida. Bom, a dinâmica do ajuste, isso daqui mostra um pouquinho daquilo que nós falamos. A deterioração do superávit primário se deu, segundo a série, uma longa série de dados, muito mais pelo crescimento das despesas do que pela redução das receitas. Então, a redução de receitas no Brasil, hoje, dado o período recessivo, a produção cai, como a arrecadação é sensível à produção, as receitas estão faltando, já em 2015. Mas é o principal problema? A nossa avaliação é que não. A nossa avaliação é que cresceu, se expandiu demais o gasto público, se desperdiça muito dinheiro a nível de governo, e isso tem jogado o déficit nominal para cima, e com isso tem jogado também a taxa de juros, como nós vamos ver mais à frente. Bom, aqui nós estamos separando as despesas primárias aqui entre o que se convencionou chamar de despesa obrigatória e despesa discricionária. Discricionária é aquela que o governo tem margem para mexer. Obrigatória é aquela que é vinculada por lei. Então vocês reparem aqui que talvez 80% do orçamento do governo são despesas obrigatórias, ele só consegue mexer com a anuência do Congresso. Só consegue alterar isso aqui com a aprovação de medidas legislativas, o que hoje, na conjuntura posta aí, se mostra bastante inviável. Pelo lado das despesas discricionárias, aqui tem os investimentos públicos, aqui tem alguma coisa de programas sociais do tipo Minha Casa Minha Vida e tal. Com relação a isso, as despesas estão caindo. O problema é que isso aqui representa muito pouco. Na hora de gerar a poupança do governo agregado, isso aqui representa pouco na conta final. Bom, isso daqui é um gráfico que nós mostramos as despesas do governo por finalidade. Então vocês percebam que há sim um grande componente social na contração desses déficits por causa do governo, principalmente a questão da Previdência. A Previdência ela dava uma palestra à parte aqui, porque realmente é complicado, é um problema que precisa ser enfrentado de forma urgente. Gastar 12% do PIB com Previdência são o que gastam países desenvolvidos como Itália, como os países nórdicos, países que já têm uma estrutura etária de idosos proporcionalmente 3 vezes maior que a nossa. Não faz sentido um país como o Brasil, onde a população é majoritariamente jovem, gastar uma quantidade dessa com Previdência. Isso aqui começa a nos mostrar aqui um pouquinho da rede de privilégios que foi construída, inclusive com a Constituição de 88, com a anuência do Pacto Social que foi firmado em 88. Bom, temos aqui a educação, 6% do PIB. Isso aqui é interessante também porque o Brasil é um dos países que mais gasta com a educação do mundo. Nós somos a 7ª economia do mundo, gastamos 6% do PIB em educação. E nós não temos nenhuma universidade, talvez uma ou outra, entre as 300 melhores do mundo. Então estamos seguramente entre os 15 países que mais gastam e nós não temos o retorno na mesma proporção desse investimento. Bom, saúde e tal, e ali tem o Bolsa Família. Muita gente critica no achismo, mas o Bolsa Família é um programa que custa muito pouco. Ele não é a causa do nosso problema fiscal, é um programa que custa muito pouco pelo resultado que ele oferece para aquelas famílias e para a redução da pobreza no país. Não faz muito sentido criticar o Bolsa Família quando você tem uma previdência aqui que custa muito mais, que custa 10 vezes mais, 20 vezes mais. Bom, nem tudo é gasto social,
nós pudemos ver no período que passou, aquilo que convencionou-se apelidar de Bolsa Empresária, né, que foi uma série de benefícios fiscais, subsídios que foram dados para o setor produtivo, na sua quase totalidade sem estabelecimento de metas, meta de exportação, meta de market share, meta de produtividade, né? Isso aqui teve um alto custo fiscal do Tesouro, né? A perspectiva aqui em 2015 é que isso possa ter custado 2% do PIB ou mais, né? Custou 4 vezes o Bolsa Família. E o curioso é que, com todos esses incentivos, né? E aqui para frente nós vamos ver aqui que foram também destinados muita coisa pelo BNDES, é que o país desindustrializou nesse período, né? Com todo o incentivo que se fez, você teve uma redução drástica, dramática, da participação da indústria de transformação do PIB. Né? Nós mostramos ali nos primeiros slides ali qual foi o comportamento da indústria do PIB do ano passado. Né? Foi o setor que caiu mais e foi o setor que, aparentemente, pelos números aqui do próprio Tesouro Nacional, foi o que recebeu o maior número de benefícios. Bom, esse gráfico ele nos mostra o impacto fiscal disso. Aqui, esses dois gráficos eles vão nos mostrar os efeitos parafiscais disso. O que é isso? O que foi destinado para setores produtivos, né, para fulano e não para ciclano, por intermédio de bancos públicos e principalmente o BNDES. Bom, as barras aqui elas estão nos mostrando os valores em milhões, enquanto a linha nos mostra aqui como porcentagem do PIB. Né? Então houve um crescimento bastante expressivo aqui até 2010, né? Depois estabilizou, mas continuou alto aqui o volume de recursos do BNDES. E por que é alto? É alto porque esse dinheiro ele tem custo para o Tesouro. O Tesouro ele empresta a setores produtivos, talvez cobrando juros abaixo da TJLP, juros de 4%, mas ele se financia Selic. Então é como se o Tesouro tomasse emprestado a 12 e emprestasse a 4. Né? E esse passivo, esses 8% que sobram aí, ou ele arca do bolso, ou ele vai tirar de outras modalidades de empréstimo. Então, por acaso, nós temos aí juro de cartão de crédito, juro de cheque especial, juro de capital de giro, estão mais, para as demais empresas, né, as mais escolhidas, estão mais altos. Esse gráfico de cá ele já nos mostra aqui o comportamento desses empréstimos por porte de empresas. E aqui nós temos um mecanismo de transferência de rendas avessas aqui muito pesado. Né? As grandes e médias empresas aqui foram as que mais foram beneficiadas por esse mecanismo de subvenção estatal aqui de alguns setores. Mas você está defendendo que o juro das empresas seja alto? Não. O que nós estamos defendendo é que ele seja baixo para todos. Né? E para que ele seja baixo para todos, nós precisamos ter lastro fiscal. Nós precisamos que o governo tenha equilíbrio nas contas. Porque a médio prazo, a taxa de juros cai e ela caindo, ela joga toda a cadeia de taxa de juros para baixo. Que é o que acontece nos países desenvolvidos e nos países civilizados. Né? Isso aqui é um pouco com a jabuticaba. Né? Nós não conseguimos verificar isso aqui, não nesse nível, em outros países, em países um pouco mais organizados do que o nosso. Bom, isso daqui, esse gráfico é interessante porque é o que convencionou se chamar de pedaladas. Pedaladas fiscais é aquela operação entre o Tesouro Nacional e os bancos públicos, né, como forma de maquiar o resultado das contas públicas. Então, o governo anunciava um superávit primário, só que transbordava recursos por seu acionista majoritário via bancos públicos, via Banco do Brasil, via Caixa, via BNDES. Né? Isso sempre aconteceu? Sempre aconteceu. Veja lá, em 2007, nós tínhamos alguma coisa aqui próximo de 0,5% do PIB. Em 2014, nós temos aqui 10,5% do PIB. Então, para o pessoal aí que fala sobre o impeachment e tal, essa é a justificativa econômica. Né, o que foi feito em termos de contas públicas aqui, entre operações do Tesouro e do Caixa dos Bancos, certo? Maquiando, de certa forma, o superávit primário e
causando inflação, causando todos aqueles problemas macroeconômicos que nós visualizamos anteriormente. Bom, nem tudo é gasto social, isso daqui para vocês terem uma noção, também é uma palestra exclusiva só para falar disso, que é o processo de municipalização que vem presente desde dos anos 90. Né? Sobre isso aqui eu tive recentemente um artigo publicado no jornal Valor Econômico que mostra exatamente isso. Nós saímos da Constituição de 3.970 municípios, chegamos aqui em 2015 com 5.564, 1.600 municípios criados aqui nesse período e com perspectiva de alta ainda. Toda vez que cria um município, você tem que criar uma estrutura de Câmara de Vereadores, uma estrutura de judiciário, de executivo. Então você acaba tendo que canalizar um volume de recursos muito grande nessas localidades e recursos que às vezes vão ser gastos de forma improdutiva. Né? Improdutiva no seguinte sentido: você passa a gastar muito mais com atividades meio do que com atividades fins. Né? E isso tem um custo, sobretudo, um custo macro muito elevado. Né? Você cria um município, a localidade está beneficiada por aquilo, mas as demais localidades que vão pagar essa conta. Continuando então. Bom, já que nós falamos um pouquinho sobre governos subnacionais, essa daqui é a situação fiscal dos estados, né, dos 27 estados, 26 estados do Distrito Federal, né, no qual eles tinham aqui uma relação entre dívida financeira e receita líquida que trafegava nessa mediana. Passou-se no final dos anos 90, passou-se para essa situação com o programa de reestruturação que foi feito à época, e hoje a situação é bastante dramática também. Muitos estão voltando aqui para o patamar de antes. Então, o endividamento dos governos estaduais aqui é um assunto que preocupa, porque os problemas fiscais que antes trafegavam principalmente ali sobre o governo federal, ele começa a contagiar toda a estrutura de governos do país, e isso é muito sério. Nós estamos caminhando para uma situação em que talvez 15 ou 16 estados não vão ter dinheiro para pagar folha de pagamento em dia. Né? Bom, qualquer semelhança com o nosso caso aqui não é coincidência, né? Porque a situação é bastante séria. Bom, tudo isso tem um impacto sobre a dívida líquida e a dívida bruta. Esse gráfico aqui nos mostra o comportamento da dívida bruta e como ela saiu aqui em 2013 de 51% e bateu em 66%. Isso aqui é causado principalmente por aquele gráfico do déficit nominal, jogando o endividamento público para cima, né, e jogando numa trajetória muito rápida. Né? Talvez aqui nós estamos caminhando a passos largos aqui com uma situação de insolvência, algo precisa ser feito aqui. Né? Sobre a metodologia internacional, né, a linha preta aqui nos mostra a metodologia do Tesouro, que apura o resultado da dívida do governo. Sobre a metodologia internacional, a situação é um pouco mais preocupante, né? Ela já passa de 70% do PIB. Isso aqui é a metodologia adotada pelo FMI. Então, realmente é uma coisa bastante complicada, isso precisa ser enfrentado, como nós vamos ver adiante aqui, por causa do impacto que isso traz sobre a vida das pessoas. Bom, esse gráfico aqui mostra a situação da dívida bruta, da dívida líquida e das reservas internacionais aqui. Né? Então, o Brasil tem reservas internacionais, mas um nível menor do que as nossas necessidades mais urgentes aqui. Né? As reservas são grandes, mas não sei se elas conseguem suportar por muito tempo esse impacto sobre o endividamento. Bom, esse gráfico daqui está basicamente nos mostrando que essa dívida, além de crescer, ela está tomando um comportamento um pouco preocupante, porque ela está se tornando uma dívida de perfil mais de curto prazo. Né? Os nossos vencimentos de longo prazo eles estão caindo e estão cedendo lugar para investimentos de mais curto prazo. Isso aqui é indicação de que talvez nós podemos estar prestes a entrar numa crise especulativa, certo? E isso aqui mostra os detentores dessa dívida. Então, como vocês podem ver nessa faixa em lilás,
a nossa dívida aqui, o componente externo dela é muito baixo, é muito pequeno, ao passo que o grosso da nossa dívida ela está regida na mão de portadores domésticos, como fundos de pensão, fundos de investimento, instituições financeiras. Bom, traduzindo em miúdos, é o pequeno poupador. Dar cano na dívida pública significa deixar de pagar o pequeno poupador. Aquela pessoa que teve uma economia ali, às vezes, da vida toda e colocou e investiu nesses fundos aí como forma ali de manter a sua riqueza, o seu patrimônio. Bom, isso aqui mostra o nosso perfil da dívida por indexador. Isso aqui é legal porque ontem mesmo eu estava debatendo com alguns colegas. No Brasil não há indexador que funciona. O indexador é no câmbio e você em 2002 teve todo aquele problema com o risco Lula, o câmbio desvalorizou, foi para quase R$4 aqui, a dívida pública foi para cima. E você tirou a indexação do câmbio ao longo dos anos, passou aqui a indexá-la mais por inflação, mais por índices pré-fixados, por taxa flutuante aqui, e a dívida pública continua indo para cima. Mas por que vai para cima? Porque no Brasil não se tem muito controle sobre inflação, não se tem muito controle sobre gastos públicos, que joga a taxa de juros para cima, como nós vamos ver aqui já no próximo gráfico. Isso aqui mostra aqui as operações compromissadas, que é aquele papel que o Tesouro emite, para aquele título de dívida que o Tesouro emite, o mercado não compra, e o Tesouro recompra e recoloca ele no mercado, é uma taxa de juros maior, que é o que nós vamos chamar aqui de custo implícito da dívida pública, que é exatamente essa linha azul. Então, muitos dos nossos colegas economistas, eles debatem conosco aqui, alegando que o Brasil tem a taxa de juros mais alta do mundo, e até aí eles estão certos. A grande questão é, por que tem a taxa de juros mais alta do mundo? E ela tem a taxa de juros mais alta do mundo porque o nosso governo deve muito, e gasta muito, e continua gastando, e continua promovendo algumas barberagens orçamentárias, do tipo daquelas subvenções fiscais a setores produtivos específicos. Então, a nossa taxa Selic, que é essa dada em vermelho aqui, ela é muito alta, alguma coisa aqui próxima a 15%, 14%, só que ela não preocupa tanto. O que preocupa mais é esse custo implícito da dívida pública, que é o que remunera aquelas operações compromissadas do gráfico anterior. Então, o mercado, na verdade, isso aqui mostra como o mercado está cobrando cada vez mais para rolar título de dívida do governo. Então, enquanto a nossa Selic ela está elevada aqui na taxa de quase 14%, de mais de 14%, o custo implícito aqui está chegando em 25%. Entendeu? Isso aqui mostra exatamente, essa faixa acinzentada aqui mostra exatamente isso. Como o artificialismo de tentar baixar juros na marca. No período ali, já a partir de 2009, 2010, ali, sob argumento de que se estava promovendo política anticíclica, política de defesa contra os aspectos da crise internacional. Mas como isso aqui no longo prazo comprometeu a capacidade de solvência do setor público. E isso precisa ser resolvido. Isso precisa ser resolvido por quê? De duas uma, ou nós vamos caminhar para um processo inflacionário tal qual nós vivemos nos anos 80, ou nós vamos caminhar com a moratória. E dos dois jeitos é muito ruim. Moratória significa não pagar dinheiro. Então isso gera um ambiente de desconfiança, de descrédito, muito pior do que nós temos hoje. E a hiperinflação é muito pior, no sentido social dela também é muito ruim, porque ela vai penalizar todo mundo perde bem-estar com o processo de inflação. Bom, os impactos sobre isso, sobre a taxa de poupança e sobre a taxa de investimento são nítidos. Percebam aqui já a partir de 2013 como vem caindo aqui tanta poupança, a poupança doméstica aqui ela sendo prejudicada principalmente pela falta de poupança pública, o setor privado aqui tem mantido o seu nível de poupança, mas o governo gasta muito, e o setor, como a poupança, por definição, ela financia os investimentos estão caindo também. E caindo os investimentos, você cai no nível de emprego, você cai o bem-estar, você cessa a produção de valor na economia, você tem todos os impactos que nós estamos vendo aí todos os dias nos noticiários. Bom,
E aí nós vamos, já caminhando para o final aqui da nossa apresentação, mostrar os impactos disso para o setor agrícola. E aqui nós temos aqui a perspectiva para o agronegócio em grãos, né? Essa aqui mostra a produção. Você lembra lá do primeiro gráfico, quando nós mostramos que o setor agrícola não teve queda de produto, não acompanhou os demais setores na queda de produto? E muito tem a ver com isso daqui. A produção do setor agrícola saiu em 94 de 76 milhões de toneladas em grãos para alguma coisa próxima de 200 milhões de toneladas. Para uma área plantada que saiu de 39 milhões de hectares para uma área de 56 milhões de hectares. Isso aqui está nos mostrando aqui que o setor agrícola teve um ganho de produtividade muito forte nesse período. Né? Você mais que triplicou, você quase triplicou a sua produção numa área plantada aqui que não chegou a dobrar. Né? Então isso mostra a produtividade no campo e como esse setor é promissor para a nossa economia. Bom, a perspectiva é que esse setor continue crescendo, né? E nós cheguemos aqui em 2025 com 260 milhões de toneladas de grãos produzidos. Né? E para uma área que também vai aumentar muito pouco, vai sair de 57 milhões aqui já em 2014 para 65 milhões de hectares, uma área que vai aumentar modestamente. Isso significa que a produtividade no campo, aquele gráfico que eu mostrei ali, comparando o Brasil com a Coreia, com a Argentina e com outros países aqui, que mostra a produtividade geral da nossa economia, se a produtividade geral da nossa economia tivesse acompanhando a produtividade no campo, com toda certeza a situação seria outra. Certo? Então, a indústria não consegue acompanhar, o setor de serviços muito menos, né? E isso tornou flagrante a deterioração do processo de criação de valor na nossa economia. Bom, esse gráfico de cá, ele nos mostra a perspectiva aqui, aliás, o comportamento das exportações e do saldo comercial da agricultura. As exportações aqui saindo de um índice bastante modesto aqui e vindo para cá, né, onde elas cresceram bastante, e o nosso saldo comercial sendo bastante beneficiado com isso. Né? Isso tudo tem muito a ver com o que convencionou chamar nos noticiários de boom de commodities. Né? Dado que nós tivemos aqui um comportamento de preço de commodities bastante favorável nesses últimos 10 anos, isso favoreceu também bastante as nossas exportações agrícolas, não só agrícolas, mas minerais e de outros setores aí. Então, esse ciclo aparentemente ele se rompeu aqui em algum momento de 2014. Né? Esse ciclo ele se rompeu em algum momento de 2014, mas não para os produtos agrícolas. Os produtos agrícolas tiveram também uma queda no seu preço internacional, mas uma queda menos acentuada quando nós comparamos aqui com essa linha azul que é o petróleo, com a linha vermelha que são os minérios. Né? Os minérios basicamente afetados aqui pelo efeito China. Como a China parou de crescer, ela parou de construir, e ela parou de construir, ela parou de importar minério, ela parou de importar minério, o preço cai. Né? A demanda por minério internacional caindo, o preço cai. Né? Então, prosseguindo, esse gráfico aqui nos mostra exatamente aqui uma perspectiva para o setor de carnes. Né? Nós mostramos para o setor de grãos, mas aqui no setor de carnes, isso aqui é o nosso comportamento aqui até esse ano. Né? Como o setor de carnes cresceu na economia, né? A produção brasileira do complexo de carnes. E aqui mostra a perspectiva do setor de carne aqui por tipo de carne, né? Por tipo de corte. Então, a carne de frango aqui, ela vai crescer bastante nos próximos 10 anos, né? Sair aqui de uma produção de 9 milhões de toneladas para uma produção de quase 12. Né? O consumo de carne bovina também, ele vai continuar crescendo, porém a taxas mais modestas. E os suínos também vão apresentar uma alta, a perspectiva que apresenta que continue crescendo nos próximos 10 anos. Todas as modalidades de tipo de carne. O mesmo trabalho nós fizemos aqui para a produção de soja, farelo de soja. Isso aqui nos mostra a produção.
a linha verde, o consumo doméstico e as exportações, né? Então, a perspectiva de farelo de soja é de continuar crescendo, mas um crescimento voltado muito mais para dentro do que para fora, né? Como mostra o gráfico ali, o consumo doméstico tende a crescer mais do que as exportações. A partir disso, nós temos também o mesmo comportamento para o trigo, né? A produção vai crescer e pautada principalmente aqui pelo consumo doméstico em relação às exportações. Então, o consumo doméstico de trigo ele tende a aumentar. É um alimento aí que está no costume, no hábito dos brasileiros aí. É importante dizer isso. Por que o setor agrícola ele não apresentou uma queda acentuada do PIB? Ele não apresentou uma queda acentuada do PIB porque a demanda por esses produtos ela é bastante inelástica. O que é isso? Por mais que o preço suba, que a renda das pessoas mude, elas não mudam seus hábitos alimentares, entendeu? Elas não param de comer. Então, isso remonta. Por que o setor agrícola é um setor promissor para a economia brasileira, mesmo diante daquele turbilhão de más notícias que eu passei para os senhores aqui, nessa manhã? Então, a adaptação dos hábitos de consumo do consumidor, ela vai se dar principalmente no que diz respeito a produtos acabados, né, produtos industriais e serviços. Né? A perspectiva do setor agrícola é continuar crescendo. Bom, o mesmo foi feito para milho, né? A produção estimada de milho aqui, dada por essa linha verde, essa é a produção mais modesta do milho. E a perspectiva um pouco mais ousada é a linha amarela. É de crescimento, né? Milho é base para ração, milho é base para alimento de animais, etc. Então também existe uma perspectiva otimista do milho. Também do café, né? As exportações vão crescer bastante, também vão crescer aqui a produção e o consumo. E tudo isso numa área que a gente viu ali que tende a não crescer tanto. Então o campo ele vai continuar ganhando produtividade. A perspectiva do leite, né? A produção do leite, a perspectiva de crescimento, e basicamente toda essa perspectiva de crescimento é de absorção interna. Né? Nós podemos, também o hábito alimentar do brasileiro, as exportações aqui são modestas, né? Tendem até a se manter bastante estagnadas. O açúcar, né? O açúcar também tende a crescer sua produção. Só que o açúcar ele tem uma diferença em relação ao que nós vimos até aqui. O açúcar, a produção de açúcar aqui, ela vai crescer, mas a expectativa é que ela seja absorvida mais por demanda externa, mais pelas exportações. E aqui a produção de frutas, né? De cá nós temos aqui mamão pela linha vermelha, melão azul e manga a verde. Né? Há uma perspectiva de crescimento nessas frutas. E há uma perspectiva de crescimento mais modesto aqui na banana, na maçã e na uva. Então, a produção de frutas também ela tem ganhado ali também mercados externos, né? O mercado japonês, alguns mercados asiáticos, a fruticultura brasileira. Né? Então, principalmente no que tange esse primeiro gráfico aqui, a perspectiva é de um crescimento bastante razoável. Bom, e é isso. Já falei demais. Gostaria de ouvir vocês um pouco agora. Muito obrigado. Perguntas? Existe solução por vendência? Se apresenta, por favor. Faça a pergunta. Maurício, eu sou o gerente comercial de uma empresa de adubos em Araguari. Certo. A sua pergunta foi sobre previdência. Existe. Existe e talvez seja o grande nó de expectativas que nós temos que desfazer agora, diz respeito ao setor de previdência. Eu acho que talvez a primeira medida do próximo governo possa começar daqui 2 meses, ou possa começar em 2018, em 2019, desfazer essa questão da previdência.
Então, qual que é o grande problema disso? O problema é que a Previdência, uma reforma da Previdência, ela não vai incidir sobre as contas públicas atuais. Ela vai incidir sobre as contas públicas futuras. Então, ela sozinha não resolve o problema, mas ela precisa ser enfrentada, porque eu não pude colocar isso aqui, mas existe uma questão chamada, as questões demográficas em geral, né, mas existe a questão da taxa de dependência. Isso significa que nós estamos na melhor fase do nosso bônus demográfico. Né? A nossa taxa de dependência ela é bastante favorável. Existe mais gente trabalhando do que gente dependendo. Isso vai se inverter. Né? Da mesma forma que isso não era favorável no começo dos anos 60, isso em algum momento ali próximo dos anos 40, dos anos 50, isso vai se inverter. Significa que nós vamos ter uma população de idosos maior. Então, se essa questão não for solucionada agora, nós corremos o risco aí de não conseguir aposentar. Né? Mas existe solução, sim. Eu acho que a questão da idade mínima já é uma coisa bastante consensual, né? Que essa modalidade aí de tempo de aposentar por tempo de contribuição, isso não funciona. Né? Isso aí foi um mecanismo criado lá nos anos 40, quando a expectativa de vida média do brasileiro aí era alguma coisa próxima de 55, 60 anos. Né? Hoje o brasileiro vive 80. Então o brasileiro que se aposenta aos 53, 54 anos vai viver 80, ele vai viver mais tempo recebendo a Previdência do que contribuindo, o que não é sustentável. Então eu penso que essa é uma medida um pouco consensual no debate econômico atual. Né? Tem medidas que não são. Mas essa é uma medida bastante consensual. Eu acho que ela deve sair aí ainda nessa década, essa reforma da Previdência instituindo idade mínima. Mais alguém? Eu sou o Gustavo, eu faço aqui no Blumenau, e aí eu queria saber, para o produtor rural, seria bom ele adquirir algum financiamento em benfeitorias e maquinários, por mais que a crise e a taxa Selic não esteja com expectativa positiva? O produtor rural ele não se financia por taxa de mercado. Embora o juro tenha subido, mas ele se financia por taxas de juros um pouco mais atrativas. Eu acho que a expectativa do setor agrícola é otimista. Né? E eu vou arriscar mais. Eu acho que a expectativa, nós vamos ter uma reversão de expectativas ainda esse ano. Eu acho que, bom, eu vou entrar nisso daqui a pouco, mas a expectativa do setor agrícola é bastante otimista. Por quê? A população mundial está crescendo, a população nacional está crescendo, e quando a população cresce, você aumenta a demanda por alimentos. Né? É o primeiro bem de consumo no gosto aí do consumidor. Então, eu acho que sim, eu acho que não há motivo para o produtor, lógico, né, sem querer alavancar demais a sua capacidade, mas ele precisa continuar. Aliás, o setor agrícola depende disso. Como é um setor basicamente intensivo em capital e menos intensivo em mão de obra, você precisa de ter grande produtividade. Você precisa de aproveitar cada hectare de terra ali da sua propriedade. Eu acho, com relação às expectativas, se elas hoje são menos pessimistas do setor agrícola em relação aos demais setores, eu acho que nós podemos estar sofrendo uma reversão de expectativa ainda esse ano. Eu acho, tenho bastante convicção de que se esse processo de queda do governo atual for levado adiante e o governo cair ainda nesse segundo trimestre, eu acho que nós podemos encerrar o ano o quarto trimestre de 2016 com crescimento nos demais setores, o que seria ótimo. Né? Não seria um espetáculo de crescimento, né? Mas para quem está caindo 4, 3,8%, 4%, sem encerrar um ano ali com um semestre crescendo 1,5%, 2%, né? Que me parece alguma coisa bastante factível, já é uma mudança de área, já é uma mudança de horizonte, né? E já pode ali apontar uma esperança assim, para a solução desses problemas. Né? É lógico que alguns sinais, igual a reforma da Previdência, alguns sinais aí como a reforma trabalhista,
Existe também a questão da unificação do ICMS, que existe hoje uma grande resistência disso, sobretudo por parte dos governadores, mas não faz sentido você ter um ICMS diferente em diferentes estados, né? Isso se torna um imposto de importação dentro do próprio país. Eu acho que algumas dessas questões aí, eu acho que elas vão começar a sair. Acho que a própria abertura econômica, entendeu? A nossa corrente de comércio com o resto do mundo, ela é muito pequena, né? Nós estamos falando de um mercado consumidor doméstico aqui que tem 204 milhões de pessoas. Agora, imagine o mercado consumidor internacional com 8 bilhões de pessoas, caminhando a passos largos aí para a gente chegar em 10 bilhões de pessoas, aí num horizonte talvez não muito longo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar o nosso produto lá, entendeu? Nós temos que colocar o nosso produto no resto do mundo. Da mesma forma que a Coreia coloca aqui a Samsung, a Hyundai, da mesma forma que os Estados Unidos colocam a Apple, coloca a GM, coloca a Chrysler, da mesma forma que a França coloca a Renault, a Peugeot, nós temos que colocar os nossos produtos no resto do mundo. E nós temos, entendeu? Nós temos setores. Por exemplo, a Embraer é um exemplo. A Embraer é talvez o melhor exemplo aqui de caso de sucesso na indústria brasileira, aqui, com alto teor de tecnologia, né? Então, por que nós não podemos ganhar esses mercados também? Então, eu acredito que as expectativas, que hoje são bastante pessimistas, elas podem encerrar o ano aí com um pouquinho mais de otimismo, caso esse processo seja levado adiante. Meu nome é José Danilis, Fazenda Brasil, Rio Grande. Nós sabemos que a Previdência tem um impacto que ela provoca nesse déficit, ele é muito importante. Mas vamos colocar aqui um caso hipotético, você vai ser o próximo ministro da Economia, ou até o final do semestre ou em 2019. Fora a Previdência, quais são os 3 fatores? Você citou vários agora. Quais são os 3 mais importantes depois da Previdência? Você atacaria, é isso que tem que fazer. Bom, do lado fiscal, eu acho que é preciso, vou voltar ali, enfrentar essa questão aqui. Nós temos um componente inercial de crescimento do gasto público que é definido por força de lei. Tá? Nenhuma pessoa, nenhum país, ele pode ser obrigado a gastar 80%, 85% do seu orçamento. Isso aqui são vinculações constitucionais, por exemplo, com saúde, com educação. Entendeu? O governo é obrigado a gastar com aquilo. Então, eu talvez tentaria enfrentar isso daqui. Isso aqui não depende também da alçada do ministro da Economia, isso depende muito de medidas legislativas. É por isso que é importante a gente ter bastante consciência sobre quem colocamos no Congresso, né? Mas esse é o ponto, né? Para solidificar, para a gente ter capacidade de dar sustentabilidade fiscal de longo prazo para o país, é preciso solucionar isso daqui. Né? Tem que diminuir, né? Você não vai acabar com as vinculações, mas você vai diminuir. Você vai fazer alguma coisa um pouco mais equilibrada, um pouco mais razoável. Né? A segunda questão, eu acho que talvez a questão do salário mínimo. A questão do salário mínimo hoje, por força de lei também, uma regra criada, acho que no final de 2010, prevê que o salário mínimo do ano em curso ele seja reajustado com a inflação do ano anterior e com o PIB de 2 anos atrás. Né? Então, é a inflação de T-1 e PIB de T-2 que vai definir o salário mínimo desse ano. Isso é complicado, porque, em primeiro lugar, você cria um fator de inércia inflacionária, né? O salário mínimo ele aumentar por gatilho, você vai aumentar a demanda por gatilho e tem um impacto fiscal relevante também, principalmente nas contas da Previdência. Hoje, aproximadamente metade do gasto da Previdência do regime privado, do regime CLT, é pautado no salário mínimo. São pessoas que ganham salário mínimo. Se você for levar isso ali, pessoas que recebem gastos, benefícios vinculados ao salário mínimo, a proporção é muito maior. Então, talvez se você solucionar essa questão do salário mínimo, você pode também já dar um alívio para a questão da Previdência.
né? Você pode trazer. E, além disso, eu penso que na área fiscal você poderia mexer na reforma do ICMS. Né? Eu acho que não faz sentido. Hoje o ICMS é o maior imposto de valor agregado do mundo. Né? Ele foi criado na época pelo regime do PAEG, né? Do governo Castelo Branco, e subsiste até agora. O problema é que ele é um imposto de valor agregado que ele é de alçada de governos locais. Isso gera a chamada guerra fiscal. Né? Então, o que os governos estaduais fazem? Eles reduzem ou aumentam o ICMS ao sabor de atrair ou de incentivar alguns setores. Né? O que não é razoável, você cria essa competição dentro do próprio país. Se fosse um imposto vinculado à política macro, ainda vai lá. Né? Mas você ter um ICMS por estado, pensa a complexidade disso. Você é um produtor de São Paulo que precisa vender para o Mato Grosso, entendeu? E você tem que obedecer a duas legislações, a duas regras diferentes. Então eu acho que talvez a unificação disso poderia ser um dos caminhos. Né? Isso do lado fiscal. Do lado não fiscal, há muita coisa a ser feita ainda. Eu costumo dizer isso, o Brasil passou por um processo muito forte de monopolização. Na verdade, isso é recorrente na nossa história. Isso aconteceu nos governos Vargas e Juscelino Kubitschek, um processo de monopolização ali de setores de bens de consumo duráveis, né? Indústria automobilística, tudo aquilo. Isso aconteceu nos governos militares, né? Principalmente no governo Geisel lá com o PNB, no setor de energia, setor de bens intermediários como petróleo, gás, etc. E isso aconteceu agora no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma, com os bens de consumo não duráveis, os bens de consumo correntes. Então se criou no Brasil, à custa inclusive de dinheiro público, não só de facilidade de regulamentação, mas à custa de financiamento público subsidiado, criou, por exemplo, o monopólio da carne, né? Criou, por exemplo, o monopólio da cerveja, o monopólio do presunto do frango, o monopólio do papel. E o problema é o seguinte, toda vez que você cria um monopólio na economia, você tem um processo de renda automático de consumidores para produtores. Né? Porque o monopolista tem capacidade de colocar o seu preço acima do preço de mercado. Então, por mais que essas empresas aí elas atuem e atuem no mundo inteiro hoje, são players internacionais, como elas têm às vezes ali market share de 70%, 80% do mercado nacional, elas colocam o preço acima do que seria num preço concorrencial. Qual é o problema disso? O primeiro problema disso é que você inviabiliza. Bom, o primeiro problema eu já falei que é a questão da processo de transferência de rendas avessas, né? Você concentra a renda. O segundo problema disso aí é que isso inviabiliza a política monetária. Você precisa subir juros cada vez mais para segurar a inflação na meta. Né? A inflação, o que ela é? Ela é um preço. Mas ela não é um preço apenas, ela é um conjunto de preços. Então, se você tem que controlar todos os outros. Então, você tem que jogar para baixo todos os demais preços. E é onde você prejudica toda a cadeia de pequenos produtores ali. Né? Então, é basicamente isso. Mas há outras coisas a ser feitas. Acho que reforma trabalhista, tem muita gente trabalhando com isso aí, de forma que o contrato individual prevaleça sobre o coletivo. Né? Uma reforma sindical é importante. Né? Se estabelecer uma reforma sindical para que nós possamos gerar emprego no país aqui, mas a taxa sustentável, não é esse voo de galinha recorrente que nós temos aqui, cresce o nível de emprego, depois cai, e quando cai já cai com crise. Né? Há bastante coisa a ser feita. A vantagem é que o debate evoluiu. Né? O debate nesses últimos 2 anos aí foi bastante rico, bastante gente qualificada falando sobre o mesmo assunto.